então, hoje a apostila, já estou gravando, e se der tempo, a gente já inicia, então, a revisão para a nossa avaliação bimestral. Se não der tempo, não se preocupem. A gente ainda tem a segunda-feira para fazer a revisão, tá bom? Então, ninguém precisa entrar em desespero. Como eu sou uma pessoa muito ruim, mas muito mesmo, eu resolvi que as atividades que a gente fizer para revisão, eu não vou cobrar de vocês. Então, as páginas que vocês vão me enviar serão somente a página 27 e 28 de hoje. Vou voltar aqui só um pouquinho na página 26, tá? Só para vocês verem. Então, ó, esse daqui foi a última atividade que a gente fez, né? E aí a gente fez essa de saúde coletiva. Não, né? Que falava sobre o saneamento básico. Será que nós não fizemos, né? Nós fizemos só foi a última atividade que a gente fez. Então, a gente vai terminar essa daqui e vai fazer a página 27. Professora, saúde coletiva e ambiente a gente já fez sim, semana passada. Já fez? Ah, que ótimo! Nossa, adoro quando eu fico adiantada assim, hein? Que bom! Eu não lembrava que eu tinha feito. Eu lembro de ter lido. A gente fez... Não, a gente fez. Dos serviços que compõem o saneamento básico, né? Tá certo, nós fizemos sim. Nós fizemos, prof. Perfeito. Ai, Falta 27. fico até orgulhosa, hein, de ser professora de vocês, hein? Então, vamos lá. Página 27. A taxa de mortalidade infantil indica o número de crianças de determinado local que morrem antes de completar um ano em cada 1.000 crianças nascidas vivas, né? Então, esse quadro aqui, ele está dizendo, né, que aqui eu tenho o número de crianças de determinado local, de uma região, né, do Brasil, que as crianças morrem antes de completar um ano em cada 1.000 crianças nascidas. Então, aqui eu tenho 30, né? Em 2000, eu tinha 30 crianças que morriam antes de completar um ano, né? E aqui foi decrescendo até 2015. Em 2015, a gente tem aqui menos de 15 crianças, né, que morrem em 1.000 crianças que nasceram. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem como é que funciona o gráfico. Então, aqui eles colocam a quantidade de crianças, né, que morrem, e aqui os anos, né? Então, em cada ano, de 2000 a 2015, tem aqui um valor. Cada bolinha dessa representa um ponto aqui no gráfico, tá? Essa taxa é muito importante para avaliar a qualidade de vida das pessoas de um local e obter informações sobre alguns serviços públicos, tais como saneamento básico, alimentação, acesso a médicos, remédios e vacinas, entre outros. Então, a gente pode dizer que, se em 2000 a gente tinha uma taxa alta, né, de quase 30 crianças que morriam, e em 2015 isso caiu para menos da metade, significa o quê? Alguma coisa melhorou na região. O que melhorou? Provavelmente o saneamento básico, provavelmente acesso a médico, remédio, vacina, a alimentação dessas crianças provavelmente melhorou. Então, isso faz o quê? Aumenta a qualidade de vida dessas crianças e faz com que elas sobrevivam por mais tempo, né? Elas conseguem passar de um ano. Observe o gráfico ao lado, que indica a melhoria dessa taxa no Brasil. Depois, resolva as questões propostas. Por meio dos dados do gráfico, identifique o valor aproximado da taxa de mortalidade infantil em 2000 e em 2015.
né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente, aqui na resposta ele colocou cerca de 28 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas, né? A barra significa a cada, tá? Então, cerca de 28 mortes por 1.000 crianças nascidas vivas, ou a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Mas a gente pode considerar aqui, se a gente não tivesse esse dado, vocês poderiam escrever assim, aproximadamente 30 crianças, 30 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Também estaria correto, ok? E em 2015, cerca de 14, né? Então, ó, aqui é 15, então, por volta aí, mais ou menos 14 mortes por 1.000 crianças nascidas vivas, né? Então, é um valor aproximado. Aqui, esse cerca de 28 mortes também é um valor aproximado, não é um valor exato. Ok? Se respondesse aqui também aproximadamente 15 mortes por 1.000 crianças, também estaria correto. 14 mortes a cada 1.000 crianças, eu acho que ainda é um valor alto, né? O melhor seria se fosse 0 crianças a cada 1.000 nascidas, seria maravilhoso, né? Mas ainda temos muito que melhorar no nosso país. 2. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir. Então, a taxa de mortalidade infantil é exclusivamente dependente da ação individual de cada mãe e de cada pai, zelando pela saúde de seus filhos. Será que isso é verdade? Se a gente olhar aqui, ó, saneamento básico, é o pai e a mãe que garante o saneamento básico? O que você... Não, né? Quem é que vai garantir o saneamento básico? Exatamente, o governo, né? As prefeituras das cidades que vão garantir o saneamento básico. Então, isso independe da ação individual do pai e da mãe. Então, a taxa de mortalidade aqui, então, esse dado é falso. A taxa de mortalidade infantil não sofre influência do saneamento básico e da saúde pública disponíveis para a população. Pelo contrário, né? Falso. As crianças são diretamente afetadas pela influência do saneamento básico e da saúde pública. Então, essa daqui também é falsa. A taxa de mortalidade infantil é um indicativo de como está a qualidade de vida da população brasileira. Com certeza, que é o que está mostrando aqui no gráfico, né? Então, com certeza, super verdadeiro. D. A possível melhora na saúde coletiva da população brasileira pode ser uma das razões para a diminuição da taxa de mortalidade infantil nos últimos anos? Com certeza, né? Quando a gente fala melhora na saúde coletiva, a gente leva em consideração todos esses aspectos aqui. Então, saneamento básico, alimentação, acesso a médicos, remédio, vacina, acesso a diversão, acesso ao parque. Lembra que a gente falou que a Organização Mundial da Saúde, ela define como saúde o bem-estar físico, social e mental. Então, se a pessoa tem trabalho, né, tem lugar para passear, então tudo isso reflete na qualidade de vida da pessoa, né? Então, isso vai refletir na qualidade de vida da criança? Com certeza. Se ela tem um lugar para brincar que não seja do lado do esgoto, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor, certo? 18. Observe a situação representada pela imagem abaixo. Então, a gente tem aqui, né? Lixo, né? Então, tem casca de banana, aqui deve ser papel, né? Uma pedrinha e uma latinha. Nessa latinha, depois da chuva, ficou cheio de água. Essa água é uma água suja? Não, é uma água limpa, né? Sem resíduos, né? Não está contaminada, não está poluída, é a água da chuva. Nessa água da chuva, ele está mostrando aqui, ó, que está cheio de pupa, que é isso daqui, ó, tá? Essa pupa, ela vai se desenvolver e vai se transformar em um mosquito. Esse mosquito, geralmente,
é o Aedes aegypti. Por quê? Porque ele não gosta de água poluída, né? O pernilongo normal que a gente tem em casa, ele também se reproduz nessa água? Também. Mas ele também se reproduz em água poluída, tá? Para ele não tem tempo ruim. Qualquer água, ele já está depositando seus ovos e está se reproduzindo. O Aedes aegypti não, somente em água limpa. Por isso, a importância de a gente não deixar nenhum vasilhame, nenhuma vasilha que possa acumular água. Pneu, garrafa, latinha, potinho de iogurte, potinho de Yakult, saco plástico, sacolinha que você deixou lá, que acumula água na sacolinha, também a gente não deve deixar, né? Então, todo e qualquer recipiente que pode acumular água, a gente tem que chover, acumulou água, você vai lá e joga fora. Antigamente era comum as mulheres, né, que tem plantas em casa, deixar as plantas com pratinho. Hoje em dia isso é praticamente proibido, porque fica aquela aguinha e naquela aguinha o mosquito vem e deposita seus ovos, né? Na minha casa eu tenho 4 vasinhos que eu tenho pratinho em casa. Como é que eu faço? Eu coloco a água escorre e enche o pratinho. Eu espero um pouquinho para a planta reabsorver aquela água. O que ela não reabsorveu, eu jogo fora aquela água que sobrou, justamente para não deixar aí com resíduo, para não ter aí ovinhos de mosquito, né? Então, considerando a imagem, explique qual é a relação do saneamento básico com a transmissão de doenças, né? Então, o saneamento básico inclui coleta de lixo e limpeza urbana. Ele evita o acúmulo de lixo e de água parada, que propicia o desenvolvimento das larvas de mosquitos transmissores de doenças, tais como febre amarela, dengue, zika vírus e chikungunya. Agora eu vou ver se eu volto aqui, que eu acho que a gente tem uma imagem aqui. Eu acho que não é na apostila de vocês. Vamos ver se é aqui na apostila de vocês. Cadê? Onde está? Acho que não está nessa apostila de vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que deve ter aqui. Você fala, essa professora é doida, ela sai procurando coisa que não tem. Mas eu acho que tem. Mas eu não tenho certeza se tem o que eu quero. Não tem. Que pena. Não tem. Não tem. Só um minutinho. Não tem aqui na apostila de vocês. Acho que deve ter em outra apostila. Mas não tem problema, não. Lembra no bimestre passado, quando a gente falou da reciclagem do lixão? Céu aberto? Não, professora, reciclagem do lixão é no 6º ano, professora. A gente aprendeu ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado? Tá. Mas vocês lembram disso, do lixão? Uhum. Nessa apostila de vocês também tem uma imagem do lixão. Só que está na apostila, não está aqui no caderno de atividades. Por que eu estou falando do lixão a céu aberto? Vocês acham que no lixão do céu aberto, quem joga o lixo lá vai ter o cuidado de dar um destino adequado para a latinha? Para a garrafa? Não. Para aquele vasilhame, né, de plástico, aquela vasilha de plástico que ficou rachada, que sua mãe jogou fora, você acha que vai ter um destino adequado no lixão, a céu aberto? Será que eles vão se preocupar em se as sacolinhas de lixo vão acumular água? O que vocês acham? Não vai, né? E aí, o que acontece? O
O lixão vai virar o quê? Um grande Aquele líquido de água chorume. para De mosquito. a reprodução de mosquito. Além da contaminação do solo por conta da decomposição de matéria orgânica, que vai ter o chorume, olha só outro problema, né? Por isso que é importante a desativação dos lixões e a construção do aterro sanitário. Por quê? No aterro sanitário, você joga a latinha lá e ela vai ficar coberta sob uma camada grande de terra. Então, vai ficar ali tampadinho. Na terra, né? Choveu e entrou água na terra. Vai ter água aqui na latinha? Vai, só que aqui vai estar cheio de terra. Então, não vai ter água acumulada, não vai ter como o mosquito pousar aqui e depositar os ovos, né? Então, olha só a importância do cuidado com o lixo, né? Como você acha que a tecnologia digital, por meio de aplicativos de celular e acesso à internet, pode melhorar o combate às doenças relacionadas à falta de saneamento básico? Então, a tecnologia proporciona meios de agilizar e aumentar a abrangência da comunicação e da relação entre as pessoas, divulgando, por exemplo, campanhas de conscientização e de vacinação e denúncia de locais com lixo acumulado. Por exemplo, se vocês têm lá próxima da sua casa, vamos supor, tem pessoas que jogam lixo de qualquer jeito, por exemplo, num terreno baldio, vocês podem fazer uma denúncia para a prefeitura. A prefeitura vai ter que entrar em contato provavelmente com o dono do terreno vai ter que fazer uma limpeza do terreno e vai ter que fazer um muro, vão ter que fazer alguma coisa impedindo as pessoas de continuar jogando lixo naquele local, né? Mas é claro, muitas vezes, dependendo se o local é da prefeitura, então é a prefeitura que tem que tomar conta do terreno, né? Mas isso é uma coisa que você pode fazer. Analise a tabela e responda às questões a seguir. Número de municípios total e os com ocorrência de doenças associadas ao saneamento básico por tipo de doença, 2008. Esses dados aqui, né, são de 2008. Será que, na atualidade, isso aqui melhorou ou será que continua tão alto quanto? Isso vai depender do que os municípios fizeram de 2008 para cá. Se teve melhora, se teve uma melhoria aí de saneamento básico, da condição de vida das pessoas, provavelmente esse quadro diminuiu. Se isso não ocorreu, pode ser que esse quadro tenha ainda aumentado e se agravado, né? Então, aqui, Brasil e grande região. Então, no Brasil, um total de 5.564 municípios tiveram 1.517 casos de diarreia, 1.394 casos de verminoses e 54 casos de cólera. Se a gente for olhar aqui, o estado que mais teve municípios com doenças foi o Nordeste, né? 1.793 casos, com 753 casos de diarreia, 701 casos de verminoses e 35 casos de cólera. E se vocês forem olhar, a região onde nós vivemos, região Sudeste, estado de São Paulo, né? Se bem que região Sudeste não compreende só o estado de São Paulo, né? Você também tem um número grande. Então, ó, região Nordeste e região Sudeste é onde você tem o maior número de casos de diarreia, de verminoses e de cólera, né? Por que isso? A região Norte tem um número baixo. Por quê? Se vocês forem ver também, a quantidade de pessoas que vivem lá é menor do que a quantidade de pessoas que vivem na região Sudeste, por exemplo. Então, mas mesmo assim, se você for ver relação de número de habitantes, é um valor considerado alto para a região Norte. Por quê? Região Norte, aqui a gente concentra aí Amazônia,
Acre, né? Amapá, o Pará. Região Sul. Região Sul também tem um número grande, né? De total de municípios que apresentam aí número de diarreia, verminoses e cólera. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Para o ano em questão, a região Sudeste teve menos cidades com ocorrência de cólera do que a região Norte. Então, aqui, ó, Sudeste teve 10 casos, região Norte teve 5 casos. Então, essa questão aqui é falsa. A diarreia afeta todas as regiões brasileiras, principalmente a região Centro-Oeste. Na verdade, né, está correta, né? Eu acho que aqui eles fizeram alguma bobagem aqui nessa pergunta, né? Talvez aqui o que ele queira dizer é o principalmente a região Centro-Oeste, que na verdade seria principalmente a região Nordeste, que é a região que mais teve casos, né? Então, aqui, essa questão aqui, se fosse uma questão de vestibular, eu já iria reclamar, porque isso daqui também, de certa forma, está correto, né? A região Nordeste é a região brasileira que mais sofre com incidência de diarreia e verminoses. Com certeza, né? Então, você tem 753 casos de diarreia e 701 casos de verminoses, né? Mas essa questão aqui, se fosse uma questão de vestibular, seria uma questão aí boa para ser anulada. 2. As doenças descritas na tabela estão associadas principalmente à falta de saneamento básico. Qual é o principal meio de contaminação dessas doenças, né? O principal meio é água e alimentos contaminados pelos agentes causadores das doenças, né? No caso aí, por exemplo, a amebíase, que é uma grande responsável aí pelas diarreias, né? Giardíase, a ascaridíase, que pode ser transmitido tanto pela água quanto pelos alimentos, né? E aí, no caso das verminoses. De acordo com os dados da tabela, como estava a sua região em 2008? Além das políticas públicas que possibilitam o acesso ao saneamento básico, quais são as ações que você, como indivíduo, pode realizar para evitar a contaminação por essas doenças? Então, ela varia aí de acordo com a região do país, né? Por que isso? Porque o sistema positivo, ele não é aplicado só na nossa escola em São Paulo, ele também é aplicado em outras regiões, em outros estados do país. Então, dependendo do estado, a resposta vai ser diferente, né? Então, no nosso caso, vamos ver aqui, né? Estamos no estado de São Paulo. Como estava na nossa região? Então, aqui, ó, nossa região é a região Sudeste. Nós tivemos 335 casos de diarreia, 336 de verminoses e 10 casos de cólera, tá? Então, essa é a situação aqui, né? E o que pode evitar aí a disseminação de doenças? Então, primeiro, né? Fazer o saneamento, levar o saneamento básico para as regiões que não têm rede de esgoto, que não tem rede de água, né? Campanhas que ensinem as pessoas os cuidados de higiene pessoal, os cuidados de higiene coletiva, de não jogar lixo no chão, os cuidados com a água, né? Se você pega uma água que não é tratada, ferver a água, filtrar a água antes de consumir, lavar bem os alimentos, cozinhar muito bem a carne para não ter problema de contaminação. Então, quando você fazer campanhas de vacinação, então tudo isso faz com que você diminua, né, e que você evite a transmissão dessas doenças, né? Então, você também tem aqui, né, ó, lavar sempre as mãos, ingerir água fervida e lavar bem os alimentos.
finalizando a última pergunta. Cuidados com a saúde individual. A qualidade e a duração do nosso sono estão diretamente ligadas à qualidade de vida. Enquanto estamos dormindo, nosso corpo realiza importantes funções, tais como secreção e liberação de hormônios, fortalecimento do sistema imunológico, estabilização da memória, entre outras. Para vocês que são adolescentes, dormir é extremamente importante, ó. Essa liberação de hormônios aqui, ó, libera hormônio do crescimento. Então, vocês crescem principalmente quando estão dormindo. Quem não dorme bem, né, perde muitas noites de sono, perde essa liberação de hormônio do crescimento e vai ficar tampinha, igual a mim. Além do sono, cite outros fatores que são importantes para a saúde individual, né? Então, alimentação saudável, água de qualidade, né? Uma água tratada, água potável, né? Realização de atividades físicas, higiene pessoal, né? Entre outros fatores. Bom, eu vou finalizar o compartilhamento aqui.